mas já pela minha empresa, a Kaiowá, foi a nova transportadora do Sudeste, que fica até aqui na Praia do Flamengo 200, né? Fazendo... A nova transportadora era uma empresa do grupo Petrobras, aí na época, por conta da questão do Lava Jato, ela foi vendida, foi adquirida pela Brookfield pelo Itaú, né? E eu também, 2 anos, prestei serviço. Então, dessa minha vivência aí, 17 anos eu fiquei na área de petróleo e gás. Realmente, né? Quando eu comecei a falar, por exemplo, 40 anos, e eu não sabia que ele tinha essa vivência. E olha que a gente se encontrava nesse período, quer dizer, que ele estava lá, para mim ele era biólogo, ele trabalhava com bicho. Com bicho, com planta, tinha essa essa ideia. Mas aí, quando eu me deparei com esse grupo, ele foi representante do Rio na ONU. Eu tive oportunidade, eu fui, na época, indicado pela Prefeitura do Rio. A ONU fazia, não sei se ainda faz, eles chamavam diálogos de sustentabilidade das cidades, né? E eu fui representando o Rio de Janeiro, foi em 1999, né? E aí nós fizemos reuniões temáticas com uma série de prefeituras. Eu me lembro que a prefeitura, 2 eu me lembro bem, uma era Koblenz, na Alemanha, que eu conheço, e a outra era Honolulu, né? E aí era um de cada país. Como é que é esse papo com essas... Era para você colocar as práticas de sustentabilidade. Não, eu estou dizendo assim, eu tô dizendo, desculpa te interromper, eu estou dizendo assim, a cultura dessas pessoas, antes de entrar nesse ponto, como é que era quando você ia falar com um prefeito de uma cidade da Alemanha, que é uma cultura totalmente diferente da nossa, né, brasileira, de Honolulu? Como é que é esse? Tem algum impacto ou é meramente uma questão objetiva ali? Não, era uma questão objetiva de você passar as práticas que eram adotadas por cada município. Então, era muito fácil, porque você falava o que você efetivamente praticava, né, em termos de sustentabilidade. Era uma coisa que hoje em dia todo mundo fala, desenvolvimento sustentável, mas na época isso estava efetivamente começando, né? Não tinha o alcance dentro da população que tem hoje. A internet ajudou. Mas, e aí nós falávamos, é claro que as cidades na Europa e nos Estados Unidos, eles estavam vários passos na nossa frente, né? Mas, enfim, o Rio, ele tinha a questão das unidades de conservação, de você começar a fazer questões ligadas à reciclagem, de você ter mais áreas verdes nas cidades, né? A questão dos parques, né? Porque antigamente parque no Rio de Janeiro era arborização, praça, né? Não era talvez porque o Rio de Janeiro tenha 2 parques enormes, né? Que são a Pedra Branca e a Floresta da Tijuca, né? A questão dos demais, né? Mas você, por exemplo, você falou da Barra, você tem, em termos de município, você tem o Chico Mendes e o Bosque da Barra, que você cuida ali de remanescentes de manguezais significativos, importantes, né? Porque ali abriga uma série de espécies que vão para lá reproduzir, né? Você tem jacaré na Barra. A pessoa fala... Eu ia te perguntar agora. Você fala para uma pessoa assim, pô, mas tem jacaré, parece que jacaré é uma coisa ligada ao Pantanal. Você tem na Barra. Tem ali, você tem capivara. Né? Então, capivara direto. Sim, tem capivara na lagoa. Antes de matarem, você tinha capivara na lagoa que você via. Hoje eles fizeram. Pegaram? Mataram, infelizmente mataram. Passava por elas, ele ficava olhando. Exato, elas ficavam ali e ninguém incomodava, e ela não incomodava ninguém. Inclusive, elas estavam acostumadas com a presença humana, né? Você passava, corria, tinha gente que parava para tirar foto, infelizmente. Várias vezes. Enfim, gente ruim tem em tudo que é lugar, né? E aí mataram, mas aí agora a lagoa, se você passa lá, isso foi até um trabalho
foi iniciado por um colega de profissão, um biólogo, né, o Mário Moscatelli, né, que na questão eu me lembro, eu na década de 80 lá, ele começando a plantar o mangue, isso é uma coisa dele pessoal, né? Aonde? Qual área da Lagoa? Eu me lembro, onde tem, no Parque dos Patins. No Parque dos Patins, não, desculpe, no Cantagalo. No Cantagalo. Então, antes no Cantagalo, do cachorro. Isso, no Cantagalo ele foi ali, eu me lembro dele. Eu vi que tem uma obra, fizeram uma obra nova ali. E agora sim, porque o que acontece? A Lagoa, ela tem uma área, como qualquer corpo d'água, uma área de inundação, né? E aquela área ali era uma área de inundação, que quando chovia, volta e meia, você ia correr na lagoa, você simplesmente você tinha que desviar porque estava cheio d'água. Então, o que eles fizeram é o seguinte, isso aí é uma área onde o corpo d'água, ele, em determinados períodos, ele retorna àquele local. Então, eles falaram, então vamos deixar essa área fora do alcance da população para quando você tiver um momento de maré alta, de chuva forte. Agora, eu tenho uma curiosidade assim, quer dizer, como é que é o processo para chegar a essa ideia, quer dizer, essa ideia de fazer eu achei, porque eu acompanhei esse trabalho, porque eu vi eles começando a fechar aquela área, aí eu fiquei curioso, eu nunca perguntei para eles nada, eu já sabia, vão fechar essa área, e aí eu comecei a entender que tinha a ver com as poças d'água, né? É a área, todo o corpo d'água, isso é muito mais fácil assim com o rio, né? Todo o corpo d'água ele tem uma área de inundação, né? Que quando em determinados períodos de época de cheia, normalmente no passado o rio extravasava e ia até um determinado. É o que hoje a legislação procura proteger como forma chama de área de preservação permanente, como a mata de galeria, entendeu? Então é a área onde você tinha naturalmente aquela inundação no passado, né? E hoje a legislação procura proteger. Então a mesma coisa para as lagoas, né? E aí possivelmente acompanharam, né? Porque isso é uma questão visual, você via onde enchia mais, né? E aí falaram, olha, isso aqui toda hora quando chove. Gente, olha só, eu estou interrompendo o nobre amigo Marcos, porque nós estamos com 1.100 pessoas assistindo a transmissão do programa. 1.100. Só que eu agradeço a vocês, mas dá um like também, porque tem tem 839 curtidas nessa... É bom. O canal tá indo, gente, olha só. Tá assistindo, dá o like, faz assim, ó. Teco. Eu sei que é isso porque eu, às vezes, também tô assistindo um programa, inclusive eu já vou indicar um livro que eu escutei num programa do Fernão Lara Mesquita. Eu, às vezes, tô assistindo um programa dele e tal, aí eu esqueço. Aí, aí vem lá o outro lá e pede pra dar um clique. Aí eu dou um clique. Vários programas. Então a gente tem que aprender que realmente é necessário pro canal ele mandar mensagens pro algoritmo, tá? Porque o algoritmo ele não faz milagre se você não clicar. Você tem que avisar para ele, ó, esse podcast é bom. Tô certo, Peixe, ou não? Alguma coisa a acrescentar? Sininho, ó, tá vendo? O sininho também é importante. Eu, sinceramente, eu sei que... mas é importante, porque se você gosta do canal... Eu tenho vários sininhos de canais que eu me inscrevi, porque eu quero saber quando ele vai lançar um podcast novo, vai falar 8 minutos, né, lá no Vespero.com. Então, agradeço a vocês e, ó, senta o dedo, como diz o pessoal. Não é isso, Peixe? Otávio é o nome dele. Eu ainda não descobri por que é Peixe. Ele já deu uma explicação, mas tudo bem, eu não tenho nada contra peixe, muito pelo contrário, tanto que eu estou aqui com um biólogo, né? Sou apaixonado pelo mar, e enfim, mas continuando.
Não, então, Márcio, que eu estava falando dessa questão da lagoa, como é que foi? Isso aí de você uma observação visual e simplesmente, olha, essa área aqui é área de inundação natural, né? Onde na hora da chuva ali você não consegue. Eu mesmo que gosto de correr na lagoa, já cansei de desviar. Então eles resolveram devolver para a lagoa o que era originalmente da lagoa, né? Só lembrando para quem ainda... Eu gosto também muito de história, né? A Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Sacoperapã, né? Que era o nome dela. Ela hoje em dia ela tem o espelho d'água dela é 1/3 do que era originalmente. Foi aterrada, né? Sacoperapã. Sacopenapã. Penapã. Sacopenapã. Era o nome. É o nome indígena. Indígena. É o indígena. Sacopenapã. Sacopenapã. É cultura, gente. Olha, interessante isso. Mas continua, tá interessante isso. Não, então, Márcio... Termina essa parte do... Não, mas então, da Lagoa isso, e hoje em dia você tem ainda, no caso da Barra, você ainda consegue tentar preservar mais alguma coisa, né? Na Barra, né? Elas estão mais próximas aí do estado natural, você ainda tem manguezais mais significativos, e aí está sendo feito um esforço, né? Também uma vivência minha, eu fui 3 anos, terminei agora, no ano passado, o coordenador da Câmara Técnica de Saneamento Ambiental do Comitê da Baía de Guanabara, que é um trabalho maravilhoso, né? O Comitê da Baía, os comitês de bacia, né? Eles são os grandes protetores dos nossos corpos hídricos, né? São sempre ligados com poder público, empresas de saneamento, sociedade civil organizada, né? E nós tivemos um trabalho, então, por exemplo, agora, um exemplo para vocês, eu tinha contato com o Iguá, com Águas do Rio, então, falando em termos de Lagoa da Barra, então, a Iguá, qual é o problema, a poluição das lagoas lá do Jacarepaguá, a Lagoa da Tijuca, porque o esgoto, né, ele está sem tratamento lá nas comunidades, né? E aí ele vem in natura. Você acha que tem jeito isso? Tem. Tem. As empresas de saneamento, isso eu sou testemunha, né? Não é uma coisa que você vai ter jeito de hoje para amanhã. Sim, lógico. Né? Mas imagina. No sentido que aí você começa paulatinamente a colocar esgoto, então o esgoto dessas comunidades ele vá para as redes coletoras, digamos assim, oficiais, né, formais, e essas redes coletoras, quando chega nessas redes coletoras, o esgoto lá é tratado. Né? O esgoto que chega na lagoa, que não vai, que tem pedaço de sofá, cadeira, isso é porque o cara chega e, bota, em vez de... joga ali, não sei. Não tem saneamento, não, efetivamente muitos não têm. Não tem saneamento. Né? Uns jogam porque não têm educação, mas outros jogam porque não tem saneamento digno, né? Então, quer dizer, o Estado não está presente nessas áreas. O Estado não está presente e aí ele... Na minha avaliação, porque acho que isso é uma coisa que muda muito da cabeça das pessoas, né? Na minha avaliação, ele agiu de forma correta em privatizar, né? Porque ele assumiu que ele não consegue sozinho cuidar disso, né? Então, ele falou, eu não consigo, então vamos privatizar. Márcio, só para lembrar essa questão